Quando somos alvos da ira de Deus. Bom dia, graça e paz. Salmo 30. Salmo 30, e lembrando aí, gente, é hoje, hein? Legado cristão. Salmo 30, Davi diz no verso 6, eu na minha prosperidade dizia, jamais serei abalado. E por conta disso, ele foi objeto da ira de Deus, Deus o disciplinou de maneira bem pesada. No verso 1 ele diz, verso 3, tu me tiraste da sepultura, preservaste minha vida para que eu não descesse a cova. É como, ou assim, a expressão aqui, me tirou da sepultura, eu estava quase morto, ou morri, alguma coisa nesse sentido, e o Senhor me tirou de lá. E o contexto aqui provavelmente é aquele lá em que Davi estava estabelecido no seu palácio e por conta disso se ensoberbeceu. Agora estou seguro e confiado e descansado e estabelecido. E logo em seguida ele adultera e por conta disso seu filho Absalão vem e tenta destruir tudo. Então, possivelmente quase descer a cova aqui, a sepultura, tem a ver com esse momento em que seu filho tenta destruí-lo. O próprio filho, olha que situação. É uma situação tão ruim, acho que eu disse aqui essa semana. Lembra, Absalão vem, tenta tomar o reino do pai. É uma situação tão ruim que não tem como Davi sair vitorioso, porque pense na cena. Seu filho, se você é um pai, você ama o seu filho quer te matar, certo? Quer tomar o seu reino. Se você ganha, isso significa que o seu filho morre. Você perde. Se você perde, isso significa que o seu filho te mata. Você perde também. Ou seja, que situação. A situação de Davi era terrível. Foi muito terrível. Ele viu um filho estuprando outra filha. Absalão matou um filho de Davi. Depois Absalão tentou tomar o reino do pai, pegou as esposas do pai, teve relação sexual com elas em cima do telhado para todo mundo ver. Meu amigo, se você acha que um crente não pode ser alvo da ira de Deus, é que obviamente ira no sentido da repreensão de Deus, meu Jesus amado, é um negócio. Esses dias eu vi um pastor desses da Hipergraça dizendo exatamente isso, que Deus não coloca doença em ninguém, tá vendo? Deus não disciplina. Mas o texto diz exatamente assim na história de Davi, que Deus colocou a enfermidade no filho de Davi. Eu até coloquei, enfim, mas é basicamente isso. E tem vários textos que falam de maneira bem direta sobre isso. Então sim, nós podemos sim ser alvos da ira de Deus. E é isso que a gente está vendo aqui. Davi relatando isso. Como que Deus pode pegar pesado com os nossos pecados. Contudo, o texto continua, né? Verso 5. Porque a sua ira dura só um momento. Então Davi está dizendo, o Senhor ficou irado comigo, por isso que eu desci à sepultura. Mas a sua ira dura um momento, no seu favor está a vida. Na versão revista atualizada, acho que é um pouco melhor, a sua ira dura um momento, mas o seu favor dura a vida toda. Mostrando então que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O texto continua dizendo isso. Mas a perspectiva aqui então é que a ira de Deus, por mais pesada que pareça ser, ela é pequena comparada com a extensão da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. E a gente pode notar isso em relação a Davi, em primeiro lugar, porque Deus restabeleceu Davi. Segundo, Betseba foi o filho do adultério. Betseba foi a mulher do adultério, Davi se casa com ela. Davi tem várias mulheres. E quem é escolhido para ser o rei? Salomão, o filho da adúltera. Possivelmente querendo mostrar a graça de Deus sobre Davi. Quanto que Deus é gracioso, Deus não nos dá aquilo que de fato nós merecemos. Então essa é a perspectiva cristã, que não podemos ignorar o fato de que Deus pode nos disciplinar. Basta olhar para Davi. Tem algumas pessoas que falam assim, não, Davi não foi disciplinado porque de acordo com a lei ele tinha que morrer. Ô meu amigo, um filho de Davi estuprou outra filha, um filho matou outro filho. Um filho estuprou as mulheres do pai, depois tentou matar o próprio pai, no fim acabou morrendo. Não é muito melhor? Eu acho que morrer era ruim, mas era infinitamente melhor do que viver e ver tudo isso. É claro que ele foi punido. Com certeza foi. E acredito que muito mais ainda do que a pena normal. Né? Por quê? Porque ele era Davi, ele tinha recebido muitas coisas boas, então era justo. A punição de Deus a ele foi justa. E foi pesadíssima.
Mesmo assim, diante de tudo isso, Davi diz, a sua ira é tão pequena comparado com o seu amor. Diante de tudo isso que ele passa, ele diz, não, a sua ira é momentânea. A sua ira é momentânea. Olha a perspectiva de Davi em relação à graça de Deus. E é assim que a gente tem que ver também a nossa vida. Por mais que a disciplina de Deus nos pareça pesada, pode saber, é pequeno comparado com a graça de Deus sobre nós, com o amor de Deus em relação a nós. Então, sim, nós fazemos muitas burradas aí na vida, e às vezes coisas que, como Davi, que afetaram os filhos de Davi. Mas a gente faz burrada mesmo. É o que a gente é. Mas Deus é tão gracioso para com aqueles que são de fato de Deus, são de fato filhos de Deus, são de fato crentes em Deus e que de fato creram e se arrependeram. Deus é tão gracioso que a sua misericórdia, ela, ela suplanta, seria essa uma boa palavra? Me ajudem aí, me ajudem, professores de português, me ajudem. Ela acaba que faz com que a ira seja até esquecida. A misericórdia. Lembra daquele texto que fala da mulher? A Bíblia fala sobre isso, a dor do parto é tamanha, é uma dor profunda, mas quando a criança nasce, ela se esquece da dor do parto, por conta da alegria de ter visto ali a criança. É basicamente isso, talvez, aí a perspectiva aqui a sua ira dura um momento, mas o seu favor dura a vida toda. A alegria, a graça de Deus sobre nós, ela supera a ira de Deus, quando Deus nos disciplina. Então, eu não estou anulando, tá? O fato de que Deus disciplina, e de início parece muito pesado, pode parecer muito pesado, como foi com Davi, descia a sepultura, mas no final, a graça de Deus é infinitamente maior. Deus é gracioso para com aqueles que se arrependem de verdade. E esse aqui é essa é a graça da vida cristã, a graça. A graça é isso, não é? A gente não merece mesmo, a gente não merece coisa alguma, mas Deus, Ele, por amor ao seu nome, pelo fato de que Ele nos elegeu e Ele nos redimiu de todos os nossos pecados, Ele fez uma aliança com o seu povo, Ele fez uma aliança com a sua igreja, de guardar a sua igreja, de amar a sua igreja até o final. É por isso que nós estamos de pé. Portanto, lembre-se disso, lembre-se disso. Eu sei que hoje a gente tem os pastores que só falam do amor, são um bando de herege. Mas aí a gente pode ter os pastores que só falam da ira de Deus. Está errado, porque a graça de Deus, ela é muito maior do que a ira. Então nos lembremos disso. Deus é gracioso, Ele é misericordioso para conosco. Se até diante de algo tão horrível como Davi fez, Deus foi gracioso, Ele pode ser gracioso conosco, com você e comigo. Confie nisso, na bondade, na misericórdia do Senhor. Na graça de Deus. Confie na graça de Deus. Ontem mesmo eu estava pensando nesse texto, né? E orando e falando assim, puxa vida, né? Davi fez tanta burrada, mas Davi se arrependeu genuinamente, ele era um homem de Deus demais. E eu pensava em mim, né? Puxa, eu não sou. Mas eu falava, Senhor, mas aí que é a graça mesmo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Seja gracioso comigo, eu não tenho um arrependimento correto, uma fé correta, mas, Senhor, na minha falta, me ajude, me escute a minha oração. E eu estou orando por algo, vocês podem me cobrar semana que vem. Essa minha oração foi por conta de uma coisa que eu estou precisando muito esses dias. E eu orei ali, pensando nisso, né? Pensando em Davi. Falei, Senhor, eu não sou Davi, eu sei disso. Mas eu confio na bondade do Senhor, eu não tenho bondade, eu sei disso, eu estou muito claro, muito consciente disso. Mas eu preciso disso aqui. Tem misericórdia de mim. E acho que até semana que vem eu tenho uma resposta sobre isso. Eu vou te responder aqui se Deus me ouviu ou não. Vocês podem me cobrar, hein? Me cobrem aí no comentário. E se ele falar não, não tem problema também. Ele faz o que ele quiser. Eu não sou digno de nada, então como é que eu posso intimá-lo, colocá-lo na parede? Mas eu, mas eu, mas eu confio, ele é gracioso. Apesar de meus pecados e maldade, ele é bondoso, ele nos dá infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Lembra desse texto? Efésios 3:20? Aquele que é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então essa é a minha confiança. Minha confiança é na bondade dele, não na minha, que ele é gracioso. Você tem fé para isso? Você tem fé? Você tem essa fé para confiar que o seu Deus é bondoso assim? Ele é gracioso desse modo? Eu creio. Eu creio. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
É por isso que nós não somos consumidos. É a bondade dele. Lembra aquele filme, né, O Paixão de Cristo? É aquela cena em que todo mundo assistiu, né? Eu acho que todo mundo assistiu. Aquela cena em que a da mulher pega em flagrante adultério, em que aí mostra as pedras, né? Mostra assim a câmera por baixo, acho que é os pés de Jesus, não sei se é exatamente isso. E aí do outro lado lá, Jesus aqui, do outro lado as pessoas que iriam apedrejar, de acordo com o que a lei dizia. E quando Jesus, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, eles vão jogando as pedras. Aí de repente aparece a mão da adúltera. Sabe? Aparece só a mão dela assim, ó, a câmera, tá aqui a câmera, né? Aí o braço dela se esticando assim para pegar em Jesus. Essa é a nossa história, é a minha, a sua. Eu casei virgem, nunca, mas essa é a nossa história. É a minha e a sua história. Nós somos pecadores, não fizemos coisas piores por conta da graça de Deus. Estamos aqui de pé, porque aquela pedra ali, sabe? Aquelas pedras que os fariseus e os judeus largaram no chão e não atingiram a mulher, foram sobre Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É por isso que a gente está aqui, porque ele foi punido. Ele foi punido em nosso lugar. Isso é o amor de Deus e a graça de Deus sobre nós, sobre o seu povo. E eu falei sobre isso ontem na minha pregação, hein? Assista a minha pregação sobre Samuel. Essa série de Samuel está muito legal. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, colocamos os nossos pedidos diante de Ti. Nossos desejos, nossas orações. Ó Deus, aquilo que não for a Tua vontade, nós pedimos que o Senhor tire de nossos corações, mas aquilo que for a Tua vontade, que o Senhor gere em nós fé, para crermos em Ti, e que o Senhor possa nos ouvir. Nós confiamos em Ti, Pai. O Senhor é o nosso Deus, que não nos retribui de acordo com os nossos méritos, mas de acordo com a Tua bondade. Sê conosco, Deus vivo e todo-poderoso. Ajude-nos, Senhor. Conceda-nos a Tua graça. E ouve a nossa oração, cada clamor aqui de cada mãe, de cada jovem, de cada senhor, de cada criança. Escute, Pai, a nossa oração. Sê conosco, tem misericórdia de nós. Conceda-nos muito mais do que merecemos, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E o Senhor nos dá, assim, muito mais do que de fato merecemos. Confiamos nisso, Pai, na bondade do Senhor, na misericórdia do Senhor, porque a sua ira dura um momento, mas o seu favor dura a vida toda. Nós confiamos nisso, Pai, que a tua bondade nos alcance, que o Senhor nos conduza ao genuíno arrependimento e que a tua bondade nos alcance, que nós possamos contar dos teus grandes feitos por nós, em nome de Jesus. Amém? Me cobre aí, gente. Cobre aí, semana que vem eu tenho boas notícias, hein? Se Deus ouviu a minha oração ou não. Valeu. Então hoje, o legado cristão e lançamento do meu curso Mente Cristã. Se você não pode estar lá, não pode estar no legado cristão, envie um zap aqui para a nossa equipe para poder participar do curso, tá bom? Valeu, gente. Valeu, obrigado. Mais uma semana aí. Valeu.